Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz uma postagem aqui na aba comunidade sobre o pastor Henrique Vieira, do Espírito Santo, onde ele está colhendo assinaturas para defender o Estado laico, que é muito legal da parte dele. Mesmo sendo um pastor, ele é a favor do Estado laico. Teve até um rapaz que comentou aqui nessa postagem que o Estado não deve ser laico. Aí eu respondi para ele, poxa, legal, então vamos criar um Estado umbandista? Porque a Umbanda é uma religião 100% brasileira, o cristianismo não, o cristianismo veio da Europa. E se a gente criasse um Estado, então, umbandista? O dia do Exu, uma vez por ano todo mundo se obrigado a fazer um ebó, tomar um marafo, e aí? Acho que ninguém quer, né, pessoal? Porque os cristãos que defendem um Estado religioso, eles ignoram que não tem só cristianismo no Brasil e no mundo. Mas eles querem só a religião deles. A verdade é essa. Imagina se os judeus, por exemplo, se reunissem e fossem criar, por exemplo, uma lei proibindo o Brasil de comer carne de porco. A partir de agora não se vende mais carne de porco no Brasil. Será que os cristãos iam gostar? Então a grande questão é essa. Agora o Henrique Vieira, pessoal, eu já conheço um pouco o trabalho dele. Para mim ele é uma pessoa excepcional, tá? Eu lembro uma vez que lá no Espírito Santo, na terra dele, alguns evangélicos destruíram um terreiro de candomblé, que tem virado uma rotina no Brasil, né? As igrejas, em vez de pregar o amor, dar outra face, elas pregam a violência, né? Intolerância religiosa. Teve até aquele pastor lá que matou a menina, que falou que ela bateu na cara dele. Eu acho que Jesus falou assim: se alguém lhe bater numa face, mate. Talvez tenha na Bíblia 2, né? Mas enfim, esse pastor Henrique Vieira, ele fez uma coleta de ajuda para ajudar esse terreiro que foi atacado. Comprarem novas imagens, atabaque, essas coisas. E ele fez até um vídeo com a Mãe de Santo, onde ele fala, olha, não é a minha religião, mas eu aprendi com meu Deus que a gente tem que respeitar todas as pessoas, independente de crença. Então ele é um cara que ele tem muita coerência, sobriedade, e ele entende perfeitamente que religião é de foro íntimo, não de foro público. Você pode ter a religião que você quiser, a crença que você tem, mas isso não te dá o direito de impor a sua crença dos outros ou desrespeitar a crença dos outros, como acontece muitas vezes em Brasília, que tem uma bancada gospel, que eles querem governar o Brasil baseado na religião deles e na crença deles. Tanto que a Folha fez uma matéria uma vez que falou que essa bancada gospel ela é a mais ausente, que os caras não vão trabalhar. Inclusive um deputado federal no Brasil, ele trabalha no máximo 3 dias por semana, e agora com o Hugo Mota como presidente da Câmara, vão trabalhar só um dia por semana, só um dia, podem fazer votação de casa. Que vida boa, né, pessoal? Ainda ganhando um gordo salário. É a mais corrupta, os deputados do Senhor são os que mais estão envolvidos em corrupção, para quem não sabe, e é a mais inexpressiva, que não tem um projeto sequer para o bem da sociedade, nada. Um projeto para segurança pública, saúde, nada. A bancada gospel só tem projeto para favorecer a igreja e para perseguir minorias, como homossexuais, trans, etc. É só isso, é para isso que serve a bancada gospel, tá? E esse pastor Vieira, ele tem se destacado nisso, ele não governa baseado nas crenças dele. As crenças dele são de foro íntimo, o pessoal dele, ó, crê em Jesus, sou evangélico, tenho minha fé, beleza. Mas como deputado, ele é deputado. E aí ele faz de acordo com um deputado deve fazer, tá bom? Outro deputado que tem me chamado a atenção, pessoal, é o Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula, quando ele começou o seu mandato, ele era bem radical e bolsonarista. Eu lembro que é ele que tentou criar uma lei para proibir o casamento gay no Brasil. Mesmo que o STF já tenha entendido que isso é inconstitucional. Porque a nossa Constituição fala que todos somos iguais perante a lei. Não importa se você é homem ou mulher, se você é hétero ou gay, se você é branco ou preto, não importa. Todo mundo é igual. Esse foi o entendimento do STF. Mas mesmo assim ele queria botar isso em pauta. Dizem que ele é um ex-gay, tá? Mas eu não tenho certeza, que eu não conheço bem a biografia dele. Mas ele recentemente, pessoal, ele tem mudado de lado. E eu não estou falando da sexualidade. Porque ele começou muito antipetista, anti-esquerda, bolsonarista fanático mesmo. E agora ele é um aliado do governo. Ele começou a ver que o governo fez coisas boas. Não vai entrar no mérito aquilo que foi, mas fez políticas sociais que ajudaram muitas pessoas, melhorou alguns dados da economia que estão muito bons, desemprego quase zero, aumento do poder de renda do trabalhador, exportação aumentando, tal, não sei o quê. Então ele começou a ficar do lado do governo. E isso começou a incomodar a bancada gospel. Tanto que ele ia presidir a bancada gospel e os pastores ameaçaram debandar se fosse presidido por ele. Porque esses pastores, eles seguem uma linha mais radical e intolerante. Deus o livre se Jesus viesse hoje aqui, pessoal. Era capaz desses políticos bolsonaristas matarem ele. Aqui em São Paulo, Rubinho Nunes criou uma lei proibindo de vender, distribuir comida nas ruas. Em Cuiabá, o prefeito eleito Burnini fez o mesmo. Está proibido dar comida para morador de rua. Você imagina se Jesus viesse hoje aqui numa dessas cidades e fosse multiplicar os pães e peixes para alimentar os famintos. Eu acho que iam pegar ele na porrada e iam quebrar ele. Tá? A verdade é essa. Mas o Ottoni de Paula, ele tem se mostrado uma pessoa mais coerente. Ele inclusive fez um vídeo recentemente que viralizou,
onde ele fala como que seria o anticristo, na visão dele. Eu não acredito em anticristo, tá? Mas dentro da visão dele, que é gospel evangélico, ele falou que se o anticristo viesse, ele seria de direita. Porque a Bíblia fala que o anticristo ia se infiltrar dentro dos cristãos e enganar os cristãos. Aí ele falou, como que ele ia enganar os cristãos se ele fosse de esquerda? Porque ele acredita, como muitos cristãos, que Jesus, se viesse hoje, ele seria mais de direita. Que não é verdade, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso. Mas eles entendem assim. Então, se viesse um anticristo, ele ia se infiltrar entre os cristãos para enganar os cristãos. Se fosse alguém de direita, de esquerda, eles não iam ser enganados. Tanto que ele fala que ele enganaria até Israel também. Ele vai enganar Israel. Isso me lembra até alguém que passou aqui na história do Brasil, pessoal, mas eu não vou falar, porque senão vai vir gente chorar aí nos comentários. Mas eu achei coerente a análise dele dentro da ótica evangélica, porque ele tem razão. Se viesse um anticristo, ele ia tentar enganar os próprios cristãos. É isso que a Bíblia fala. Jesus não falou assim, ó, se possível for, enganaria até os escolhidos? Então ele tem razão, ele falou que se vier o anticristo, ele seria de direita. Dentro da ótica dele, ele está certo. O único equívoco dele é achar que Jesus seria de direita, né? Mas aí seria tema para outro vídeo. Mas enfim, pessoal, oxalá tivesse mais políticos assim com esse bom senso, independente da visão religiosa pessoal deles, que religião é de foro íntimo, é que nem sexualidade, é de foro íntimo. Mas no meio de tantos pastores aí que só fazem picaretagem, né, lá em Brasília, corrupta, uma bancada ausente, inexpressiva, esses dois têm se destacado e merecem todo o meu respeito. Oxalá os outros pastores tivessem um pouco mais de coerência, né, e tivessem um pouco mais de hombridade, lembrando que a gente que paga o salário deles, não para eles transformar o Congresso num púlpito evangélico, mas para fazer coisas que beneficiem toda a sociedade do Brasil. Infelizmente a maioria não é assim. Só esses dois aí que têm se destacado um pouco mais e têm o meu respeito, tá bom? O que vocês acharam? Comente aí no vídeo, pessoal. Aproveita e dá um like no vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ativa o bendito sininho para ser notificado. Comente aí sua opinião. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.